Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o canal Duplo N, mais uma transmissão e de imediato pedimos aos amigos, às amigas que estão acompanhando a nossa transmissão, que dê o like, que compartilhe, para que a gente possa aumentar, ampliar o máximo possível a difusão do debate de ideias, sadio, respeitoso, a pluralidade, a diversidade. Aqueles que respeitam a democracia e acreditam que a democracia é o melhor caminho, devem contribuir para que o canal Duplo N consiga difundir sua mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem progressista, uma mensagem democrática. Hoje estamos aqui com Lindolfo Mendes, direto de Brasília, com Sivaldo Braga, direto de Parauapebas, a quem de logo damos nossa boa noite, e receberemos hoje aqui no canal Duplo N o professor Raimundo Neto, direto de Parauapebas, que nos honra com essa entrevista, com essa contribuição acima de tudo. Boa noite, Lindolfo. Boa noite, Sivaldo, boa noite, professor Raimundo Neto, bem-vindo. Boa noite, Léo, boa noite, Lindolfo, boa noite, Raimundo Neto. Então, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao professor Raimundo Neto. O canal Duplo N sente-se muito orgulhoso de estrear a primeira entrevista com o senhor, professor. E assim, como hoje estamos falando para o Brasil, quiçá para o mundo, a primeira coisa que a gente lhe pede, professor, faça uma breve apresentação de sua trajetória. Quem é o professor Raimundo Neto de Oliveira? Ou melhor, Raimundo Oliveira Neto, né, que é o correto. Boa noite, Léo. Prazer falar com você. Boa noite, Sivaldo. Boa noite, Lindolfo. Eu sou nordestino, com muito orgulho. Nasci no estado do Maranhão, no ano de 1964. Nasci no mesmo ano em que se iniciou a ditadura militar no Brasil. Nasci na cidade pequenininha, chamada Sítio Novo do Maranhão. Depois, aos 14 anos, fui estudar em Imperatriz, onde me formei ainda muito jovem, no curso de Estudos Sociais, que era um curso da época da ditadura militar, mais voltado para o conhecimento de história e geografia, habilitando os formandos da época a serem professores de história e geografia. E depois de exercer a profissão, iniciando lá em Sítio Novo, eu vim para Parauapebas na década de 90, especificamente em 1991, onde eu iniciei a vida profissional aqui como professor na rede municipal, na rede estadual, e também prossegui o estudo, onde fiz o curso de pedagogia, de estudar para o amigo Lindolfo, e depois, mais à frente, tive a oportunidade também de fazer o curso de Direito, e hoje estou exercendo a dupla função de professor da rede municipal e também de advogado militante aqui nas varas de Parauapebas. O senhor chegou em Parauapebas exatamente em que ano? E na época, Parauapebas era o quê? Uma cidade de 10, 20, 15 mil habitantes? Cheguei, na verdade, aqui, eu vim fazer o primeiro teste para trabalhar numa escola que ia se implantar em Parauapebas em 1990. Em janeiro de 1991, eu me fixei aqui definitivamente. Parauapebas era uma cidade, na época, de cerca de 20 mil habitantes, cidade pequena, estava no segundo ano da primeira legislatura, eu tive a oportunidade de ver a cidade crescer, de acompanhar aqui as administrações públicas, de dar também a minha contribuição cultural, intelectual como professor, tanto do estado quanto do município, e também o prazer de ver essa cidade crescer, saindo naquela época de cerca de 20 mil habitantes, para hoje 202 mil habitantes, uma cidade da Amazônia considerada uma cidade de grande porte. Professor, nós estamos vivendo uma conjuntura nacional, no mínimo, surpreendente. Certo dia, aí, conversando com alguns amigos, nós debatíamos que nós sabíamos que a democracia brasileira era frágil, não esperávamos que ela fosse tão frágil. Senhor, em primeiro lugar, como advogado, como o senhor está vendo essa conjuntura nacional e o papel da judicialização da política no Brasil, digamos, na última meia década? Como o senhor vê isso, professor Raimundo Neto? Eu vejo o cenário nacional com muita preocupação. Uma preocupação do ponto de vista da sociedade, especificamente das pessoas mais desprotegidas, das pessoas com menor poder aquisitivo, haja vista num
não ter ainda, por parte da atual gestão, nenhum sinal de política pública que faça a inserção das pessoas. Pelo contrário. Do ponto de vista jurídico, é preocupante também a situação do Brasil, observando os últimos acontecimentos em que os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos de fiscalização externa, de controle externo, conduzindo de forma muito parcial as suas decisões, as suas atitudes do ponto de vista jurídico. Isso é preocupante, porque a própria Constituição garante a todos a submissão ao devido processo legal, garante a todos a ampla defesa, o contraditório, e a gente tem visto que algumas atitudes têm sido muito mais buscar justiça do ponto de vista de quem está operando o direito, do que de fato aplicar e respeitar a Constituição. As últimas divulgações do Intercept têm mostrado a gravidade da situação jurídica do país em relação à parcialidade de alguns agentes, de alguns operadores do direito. Isso, de fato, é preocupante, porque, na verdade, todos devem ter direito, no mínimo, a um julgamento que se fundamente na Constituição Federal, que se fundamente nesses princípios do devido processo legal, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório. Por isso eu vejo com preocupação esse momento, e vejo uma necessidade urgente do nosso Supremo Tribunal Federal tomar, de fato, atitudes que possam devolver o caráter constitucional do processo penal brasileiro. E a gente sabe que você é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores aqui em Paraupebas. Eu acho que até faltou você falar um pouco desse ponto da sua história, da sua trajetória. Você participa do Partido dos Trabalhadores, é militante do Partido dos Trabalhadores desde quando? Eu só tenho uma única filiação na minha história, a filiação no Partido dos Trabalhadores. Fui militante desde o movimento estudantil, ainda na década de 80, quando eu entrei na universidade, em 1983, e no movimento estudantil, na época, o DCE, o diretor acadêmico, era essa militância mais à esquerda, e desde esse tempo que eu venho ingressando nessa fileira do PT, de lá no Caçaí. Costumo dizer que se tem algum problema de desvio de conduta entre alguns companheiros do PT, mas, no geral, nós temos boas pessoas, nós temos pessoas éticas e honestas dentro do PT, que mesmo vasculhando a vida não vão encontrar nada que incrimine, e pessoas que têm dado uma grande contribuição histórica e também uma contribuição política, especificamente no sentido de inclusão social. Haja visto aí os últimos governos do PT, Lula e Dilma, onde nós conseguimos fazer um grande processo de inclusão social, de redução de fome, enfim, de programas interessantes que estão agora, eu vejo com muita preocupação, sendo dizimados por essa visão ideológica do governo que ora administra o Brasil. Mas eu tenho orgulho ainda de ser petista. Não estou dizendo aqui que não tenham erros, inclusive, que o PT não tem que fazer autocrítica, tem que fazer autocrítica. Nós tivemos erros, nós tivemos acertos grandiosos. Nós ajudamos muito, contribuímos muito para melhorar a vida do povo brasileiro, o acesso às universidades, o acesso à pesquisa. De fato, o combate à fome, ficou muito claro isso, especificamente no governo Lula, e isso é incontestável, os programas de distribuição de renda. Eu acho que o Brasil não deve mais aceitar qualquer retrocesso ideológico, principalmente retrocesso ideológico de controle de mente através da educação brasileira, que é o que hoje também vejo com muita preocupação. Neto, e você é um professor, pouca gente sabe isso, né? Você é um professor atuante na sala de aula. Na verdade, você divide o dia. Você parte do dia professor e parte do dia você vai para a advocacia, porque você também é advogado e militante, né?
Eu quis te perguntar o seguinte, sobre a prisão do presidente Lula, já que nós estamos fazendo análise da conjuntura nacional. Especificamente, como é que você enxerga ela, primeiro, como advogado, como defensor do Estado Democrático de Direito? E depois, como é que você avalia a prisão do presidente Lula como militante do PT, como cidadão? Bom, do ponto de vista jurídico, né, nós devemos submeter todos os acusados ao devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Nós tivemos agora, esta semana, uma decisão do STF dizendo o seguinte, que, de fato, em casos em que haja delatados e delatores, nós temos que seguir a ordem de quem delata e quem é delatado para que o delatado possa falar, por último, nas alegações finais. Inclusive, especificamente nesse processo, mandando retornar para a fase das alegações finais. Então, exatamente porque o STF considerou e que, de fato, não se cumpriu o processo legal, né? O Estado Democrático de Direito foi violado nesse aspecto. Então, volta-se para, não é anular processo, não é dizer volta para o zero, não. Volta lá de onde cometeu o erro, lá de onde se colocou ao mesmo tempo delator e delatado. Isso significa dizer que nós estamos fazendo uma correção no processo e é importante que se faça para que, de fato, o ataque à liberdade, à prisão, dê, de fato, a oportunidade às pessoas de que se defenda, né, de forma mais ampla, se defenda de todas as formas possíveis, porque atingir a liberdade de alguém é algo muito doloroso, é muito complicado. Então, é preciso que se cuide disso com muita atenção. A acusação tem limites, a defesa não tem limite. Quem é limitado é a acusação, não é a defesa. A defesa é um bem muito importante. Que bem pode ser maior depois da vida do que a liberdade? Era só um adendo. Lindolfo ia falando. Não, esse assunto Lava Jato, né, a repercussão dela nas eleições, né, com a exclusão, na minha visão, fraudulenta. Na minha visão, não, acho que na visão de todo mundo, né? Fraudulenta, né? Na condenação fraudulenta do presidente Lula, né? A gente vê o STF, por razões políticas, correlação de forças políticas dentro da sociedade, ter que ficar fazendo um malabarismo para tentar aproveitar algo da Lava Jato, né? Porque, na verdade, não é só a ampla defesa e o contraditório que está sendo vazado, né? Na verdade, você tem um vilipêndio, né? Eles mataram o Estado Democrático de Direito ali, né? Seletivamente, né? Para determinado cidadão Lula e para determinadas forças políticas da sociedade que eles visavam alijar do processo político, ou prejudicá-la, né? Fragilizando e, ao mesmo tempo, fortalecendo a extrema-direita, né? O que, assim, Neto, Léo e Sibaldo, né? O que eu vejo, assim, que a gente parece, todos nós, né, a gente fica procurando ser um pouquinho de Haddad, né? Educado, com inteligência emocional, né? E a gente termina não dizendo que, de fato, o Gilmar Mendes diz, né? O Gilmar Mendes, que é do lado de lá, né? A Lava Jato é uma organização criminosa, né? A Lava Jato é uma organização criminosa, tal qual era a Operação Condor, né? Fardada, né? A Lava Jato é uma operação criminosa de engravatados, de togados, né? É um processo do Lula, ele não com repercussão geral na América Latina, porque o método lavajatista está no Peru, no Equador, em todos os cantos. Criaram um método, inclusive. Desculpa aí, mas tinha que falar. Eu sempre converso com as pessoas dizendo o seguinte, e especificamente nesse processo que condenou o Lula, não existe nenhuma prova. E eu não quero dizer aqui se foi certo, se o Lula é honesto, porque a primeira coisa que as pessoas tocam é essa história da honestidade. Eu não estou discutindo a honestidade, estou discutindo o processo. E do ponto de vista processual, não há prova que leve à condenação do ex-presidente Lula. Isso está muito claro. E a outra coisa que é estranho, e que às vezes eu fico também muito preocupado com isso, é essa forma seletiva de conduzir os processos, as denúncias. E talvez a coisa mais grave deste atual governo
é que o juiz que conduziu o processo, que levou à condenação do ex-presidente, que era líder absoluto nas pesquisas, em seguida vira ministro de Estado desse governo. Talvez isso seja a coisa mais grave de todo esse processo. Se legalmente tudo isso fosse justo, se tudo isso estivesse dentro da justiça, ainda assim, eticamente, seria uma coisa extremamente condenável. Agora, Simvaldo, teve o canto da sereia da reforma trabalhista, que ia resolver o problema, que ia gerar emprego, que ia melhorar a economia do Brasil. Nós estamos vendo, por exemplo, Parauapebas, de fato, ela cumpriu a missão, que era inibir o trabalhador de ingressar com ação judicial. Por quê? Porque até a reforma, qualquer trabalhador que ingressasse na Justiça do Trabalho, ele era livre de custas processuais. Agora, depois da reforma, ele pode ser condenado a custas processuais, o que de fato leva o trabalhador que está aqui querendo discutir um direito seu, vendo se pega alguma coisinha, porque já está desempregado, ele pode, depois do processo, sair de lá com a dívida para pagar. Então, isso diminuiu o acesso à justiça. Aí cumpriu o objetivo, diminuir, né, as ações judiciais na Justiça do Trabalho, mas também inibiu as pessoas do acesso à justiça. Hoje, é baixo o número de ação Parauapebas que teve a vara com uma das maiores quantidades de ações dessa região toda. É hoje uma vara bem enxuta, com poucas ações, em razão disso. Então, nesse aspecto, a Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista, ela cumpriu o seu objetivo. Inibir que o trabalhador ingresse na justiça contra as empresas. E essa história da geração do emprego ficou por água abaixo. Nós continuamos com um desemprego alto, né? E o trabalhador agora limitado para o acesso à justiça. Então, a mesma discussão que eu vejo agora nessa história da reforma da Previdência. Dizendo que vai resolver o problema do país, que agora a economia vai melhorar depois da reforma, isso é o canto da sereia também. Deixa eu aproveitar essa deixa que o senhor colocou aí, botou Parauapebas mais uma vez na conversa, e eu vou pedir, é meu dever aqui de âncora da mesa, né, de pedir ao senhor o seguinte: como o senhor avalia, comparativamente, o período dos governos Lula e Dilma, com pós-golpe 2016, em Parauapebas e na região polarizada por Parauapebas, aí, o sudeste do Pará. Marabá tem digamos, uma dinâmica própria, mas a região mais ao sudeste do Pará, Parauapebas, Curionópolis, como está hoje? Eu peço a avaliação do ponto de vista econômico e social, especificamente, professor, o senhor que conhece, que está aí há quase 40 anos. Bom, primeiro dizer o seguinte, que a era Lula e Dilma foi uma era de inclusão em diversos programas sociais. Não só Bolsa Família, mas nós tivemos aqui em Parauapebas especificamente o maior acesso à moradia, nós tivemos construção de prédios habitacionais que levou muita gente a morar de forma muito mais digna, diversos programas de habitação, lá pela Minha Casa Minha Vida. E hoje nós estamos vendo o seguinte, que esses programas estão sendo esvaziados, porque não é lógica desse governo trabalhar com inclusão. E isso vai ter uma consequência maior para os mais pobres. O próprio ensino superior. Nós tivemos aqui nessa região toda, além de ampliação de cursos, construção de novas universidades. Eu tive a oportunidade de assistir à inauguração da Unifesp lá em Marabá, em que veio o pessoal do governo federal, criou aqui, ampliou vaga. E hoje, meu companheiro Leandro, eu vejo com muita tristeza o nosso reitor aqui dizendo que a universidade não tem condição de fechar o ano, porque as contas, o dinheiro que tem, não dá para pagar as contas até o final. Então, há um ataque muito grande ao investimento, principalmente no ensino superior público, reduzindo esses investimentos, porque não é lógica, não é um entendimento ideológico desse governo fazer inclusão, pelo contrário. Eles não entendem que a universidade deve ter acesso à população mais carente, à população com menor poder aquisitivo. Bem como não é do entendimento deles
fazer com que a universidade se torne um centro de pesquisa, um centro de excelência. E cortando, por exemplo, dinheiro, especificamente do CNPq, da CAPES, enfim, nós estamos vendo que a pesquisa brasileira, a ciência brasileira vai perder muito, né? E aqui na nossa região, especificamente, os estudantes já vão perder muito. A nossa universidade hoje, tanto aqui a do sul do Pará, como a UFPA, que fica mais ao norte, todas, a Universidade do Oeste, todas elas estão com problemas de orçamento. Porque foi um ataque grandioso ao orçamento do ensino superior. Sem querer tomar a palavra, Simvaldo e Lindolfo, só um comentário, um breve comentário. A universidade inclui socialmente, a universidade consome na própria cidade, porque compra no comércio, traz professores, traz funcionários, traz uma dinâmica e um governo. Não tenho palavras, e assim, participei da luta quando morava em Paraupebas pela Unifespa, participei da luta pela UFRA, fui estudando na UFPA, aí no polo do CEUP em Parauapebas, e assim, é com tristeza que lhe ouço, professor. Eu também, meu companheiro Léo, fico com muita tristeza ao ouvir a entrevista do reitor aqui da Unifespa, dizendo da impossibilidade de, com esses recursos, chegar ao final do ano e concluir todos os cursos, como vinha acontecendo nos últimos anos. E aí, meu companheiro, eu tenho, mais uma vez, dizer para vocês, eu tenho orgulho de fazer parte do Partido dos Trabalhadores, porque no governo do Partido dos Trabalhadores, nós investimos muito no ensino superior. Nós demos acesso a muitos jovens de baixa renda às universidades, que hoje são profissionais, já estão exercendo as suas profissões. Além disso, o ataque que eles fizeram por razões ideológicas ao Mais Médico, que é um programa também que deu acesso às pessoas ao sistema de saúde, né? E nós estamos vendo que, por questões ideológicas, está sendo profundamente alterado. E todas essas coisas preocupam aqui a nossa região. A região em que ainda nós temos muitas pessoas com carência de renda. Apesar da nossa renda per capita ser alta, né, mas como renda per capita, na verdade, é apenas ela mascara a realidade, nós vamos ver que, de fato, nós temos ainda uma grande parcela da população excluída aqui. E eu não tenho dúvida de que a universidade, de que a escola são grandes instrumentos de inclusão, que possibilita as pessoas de se profissionalizarem para competir no mercado, para acessar esse mercado, mercado de exigência tecnológica cada vez maior. Então, eu vejo com muita preocupação essa redução aqui dos recursos das universidades. Inclusive, o pessoal da UFRA, que é uma universidade importante, já tem aqui no município, voltado muito mais para a nossa vocação. E eu vi os alunos da UFRA preocupados, fazendo parte de manifestação de rua, porque sabem que a redução desses recursos significa a decadência da formação profissional deles, da qualidade dos cursos que já estão aí, de acesso a novos cursos, de expansão, de fato, da universidade. A UFRA, que é uma universidade especificamente voltada aqui para o campo, ela cumpre um trabalho de extensão, que é importante, que a gente sabe, e com essa redução de verbas, esse trabalho de extensão, ele vai diminuindo. Por isso, a minha preocupação com esse governo não é preocupação pessoal, nem ideológica, porque, de fato, nós estamos vivendo um momento gravíssimo na sociedade, um entendimento que não segue uma lógica de fortalecer as universidades, de fortalecer as instituições de pesquisa, de fortalecer a ciência. Inclusive, esse governo tem sido um verdadeiro ataque ao pensamento científico. Haja visto o que aconteceu aqui na Amazônia com o INPE, a demissão do presidente do INPE, do Ricardo Galvão, porque divulgou dados que não era aquele que o governo queria que divulgasse. Né? Essa crise que o governo brasileiro gerou na Amazônia, por declaração intempestiva, né? Um presidente que não tem o comportamento educado, né? o trato fino para discutir as coisas, um governo que tem muitos chavões, isso é ruim, colocou a Amazônia numa crise extremamente desnecessária por declarações intempestivas feitas por ele.